Sejam bem-vindos ao RTV Notícias. De acordo com o Boletim Estatístico do Banco de Portugal, no final do primeiro semestre de 2016, a dívida pública situou-se em 240 mil milhões de euros, aumentando 2,4 mil milhões de euros relativamente a maio. Esta variação em junho reflete principalmente emissões líquidas positivas de títulos, refere o Banco de Portugal. O crescimento da dívida pública foi acompanhado por uma redução dos ativos em depósitos, pelo que a dívida pública líquida de depósitos da Administração Central registrou um aumento de 2,8 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, ascendendo a 222 mil milhões de euros no final do primeiro semestre deste ano, refere o Boletim do Banco de Portugal. Hoje tem comigo Albino Almeida. Albino Almeida, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Albino Almeida, começamos por falar no IMI. As autarquias têm agora poder reforçado para controlarem o valor do IMI. Nós, como não temos nada para tratar, que estamos no verão, andamos a tratar de coisas que só se vão verificar, quiçá, daqui a 3 anos. E quiçá porquê? É sabido que a Câmara Municipal de Gaia, cuja Assembleia tem a honra de presidir por escolha dos gaienses, tem vindo todos os anos a reduzir o IMI. E também quero dizer-lhe, como toda a gente lá em casa perceberá, que quanto mais critérios existirem para a avaliação de um imóvel, mais justa se torna essa avaliação. Em boa verdade, o que tem acontecido, tanto quanto julgo saber, é que a Google define as zonas, digamos, mais perdoe-se uma expressão, mais fortes numa cidade ou numa localidade, e acha que todas as casas naquela zona têm uma valorização X. Bom, isso é profundamente injusto porque todos sabemos, não é por acaso, que quando vamos comprar uma habitação, se pudermos, escolhemos algumas possibilidades, entre elas a orientação solar, as vistas que tenha ou não, e não é justo taxar um bem só porque está numa zona geográfica que o Google diz que é a mesma, taxá-la da mesma forma, sem cuidar de perceber porque é que muitas vezes numa zona, mudando de lado da rua, os andares são muito mais caros de um lado do que noutros, os andares de uma determinada, com mais luz direta são mais caros do que outros e, portanto, eu acho que, espero que este seja o primeiro passo de um caminho que visa tornar justo os critérios de avaliação que se compaginem com o valor comercial das casas, porque, em boa verdade, o que a lei diz é que daqui a 3 anos, se as câmaras quiserem, poderão requerer a avaliação dos imóveis. Para já, tenho muitas dúvidas que as câmaras, por princípio, de forma cega, vão requerer a avaliação de imóveis. Agora, todos sabemos que há uns anos... Até porque houve alterações no valor do IMI, que entraram em vigor este ano, de acordo também com o agregado familiar. E eu estou muito confortável, tenho essa facilidade que o nosso programa eleitoral e a conduta do Sr. Presidente da Câmara e da Câmara no seu todo, bem traduzindo, que é ter a certeza que vamos baixar o IMI na medida das nossas necessidades e atendendo às carências da população de Gaia. Portanto, até estou numa posição confortável. Agora, há uma coisa que eu percebo e toda a gente lá em casa percebe. Há quintas com uma área imensa, com edifícios antigos, cuja valorização está muito abaixo, porque são muito antigas, está muito abaixo daquilo que será quando se vão vender. Estamos a falar de valores imensos que não têm contrapartida na receita camarária. Portanto, eu espero que este seja um caminho feito conciso, de forma a que aquilo que vamos ter no futuro seja uma avaliação justa, correta, que se possa aferir e que se possa comparar, porque também quero dizer-lhe com toda a sinceridade, e quem está lá em casa sabe isto como eu, até agora o que é que tem acontecido? Como os critérios são muito difusos, nós chegamos às finanças e dizemos, olha, eu se calhar discordo do valor da minha habitação. Sabe o que é que as finanças lhe dizem? Sem exceção, não se meta nisso que vai pagar mais. Bom, isto é absolutamente inacreditável, é a negação de um direito que as pessoas têm de saber por que critérios e, afinal de contas, que valor efetivo é que têm do ponto de vista fiscal as suas habitações. Eu acho, portanto, tirando a espuma dos tempos, e como não há assim muito mais que fazer agora em agosto, há algumas notícias, não direi que o Governo também esteja inocente nesta matéria, porque nisto não há inocentes, estas notícias são feitas para provocar o que nós acabamos de fazer aqui. É a minha convicção que, sendo como todos os que me possam estar a ouvir pagadores de IMI, isto se torne mais justo e eu possa perceber porque é que pago mais ou menos IMI em função de uma habitação que, estando na mesma zona geográfica que a minha, tem menos condições ou mais condições de habitabilidade que a minha própria. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora de Marcelo Rebelo de Sousa, vetou a lei da concessão dos transportes do Porto de Lisboa. Vamos ver. Eu acho que se tem também falado sobre isto, dizendo quase tudo e o seu contrário.
Eu considero que a gestão dos transportes, como é o caso do metro do Porto, devem ser entregues às autarquias. Dito isto, importa olhar com atenção para aquilo que foi a realidade dos últimos anos. Nos últimos anos, alguns detentores de transportes públicos, embora privados, fizeram entrar entidades no seu capital. Pode ser complicado dizermos tucur, ou de uma forma cega, que as entidades públicas não podem ter privados. Eu acho que esta história vai acabar exatamente como acabou as barrigas de aluguer. E as barrigas de aluguer, como sabemos hoje, numa ação absolutamente inacreditável do CDS, pelos vistos, vão procurar ter as assinaturas para enviar aquilo para fiscalização do Tribunal Constitucional. Eu quero aqui lembrar aos mais distraídos que o Sr. Presidente da República atual, ao contrário do anterior, que era mais ou menos um inapto em matérias que não fossem da contabilidade e finanças, e mesmo essas, sabe Deus, mas o atual é um emérito professor de Direito Constitucional. Portanto, faz-me um pouco de estranheza que um partido que apoiou a eleição do atual Presidente duvide das capacidades de constitucionalista que ele também tem. E se há de facto uma referência de constitucionalidade, é o Sr. Presidente da República. Ora, ele invoca justamente aqui alguns princípios que eu acho que vão, embora seja uma matéria que faz parte do acordo de coligação, ou por outra, do acordo da maioria que se porta ao Governo, em ambos os casos já a perspectiva de que os transportes sejam públicos, sejam bem público, eu acho que com serenidade, com calma, num diálogo permanente com a Casa Civil do Presidente da República, que tem um peso que a maior parte dos portugueses desconhece, porque, em boa verdade, muitas vezes as leis, e lembro-me bem disso quando estive na educação, as leis saem do Governo e são muitas vezes aperfeiçoadas e corrigidas através da intervenção dos assessores do Presidente da República junto do Ministro da Presidência. Há, portanto, o chefe da Casa Civil do Presidente da República tem uma função muito grande junto do Ministro da Presidência, que por acaso neste Governo é o Dr. Cabrita, que está muito ligado a estas matérias, e, portanto, eu acredito que com serenidade, mantendo os princípios de que é naturalmente não passar por cima das posições de ser Presidente como gato por brasas, acabar por fazer as correções que sejam possíveis de fazer sem desvirtuar o acordo entre os partidos e depois, a limite, fazer funcionar a democracia, visto que se a lei passar na Assembleia não tem outra alternativa ao ser Presidente do que promulgá-la e ela tem condições para passar. Mesmo sem lhe ser mexido, que só se honra uma Assembleia que, não tendo que o fazer, o faça, porque o respeito entre órgãos de soberania é, do meu ponto de vista, uma qualidade e não um defeito do nosso sistema constitucional. Ao contrário do que outros andaram a vender durante 4 anos, mas isso, felizmente, a gente arrumou. Este veto era esperado? Vamos ver, é sabido que o Presidente da República vem de uma área ideológica diferente dos partidos que suportam o atual governo e, por isso, também os portugueses, sabiamente, eu sou amigo, como sabe, pessoal do Dr. Mário Soares, e uma das frases que ele deixou para o país é que o povo é inteligente e nunca põe os ovos no mesmo cesto, todos os ovos no mesmo cesto. Portanto, se o povo português entendeu, e entendeu de forma absolutamente lapidar, criar uma maioria de 55% na Assembleia da República que pode governar e está a governar, e ao mesmo tempo dar uma maioria como Deus expressiva ao ser Presidente da República, sendo o mesmo povo a votar mais, não nos resta do que procurar até ao limite da nossa tolerância, conviver com diferentes pontos de vista. O ser Presidente da República é, obviamente, um homem liberal, com maior tendência para o liberalismo e para a privatização e para a redução do peso do Estado na economia. Portanto, trata-se de uma decisão coerente com o seu próprio pensamento. Importa agora que o Governo olhe para isto numa lógica de racionalidade e de perceber que, não tendo que o fazer, fará bem se puder ajustar melhor, acomodar melhor a lei às preocupações de ser Presidente da República. Acho que isso é um trabalho que dignifica a democracia. Albino Almeida, tínhamos falado na semana passada também aqui das possíveis sanções a Portugal. Sabemos agora que de facto não vai ser, então, Portugal não vai ser sancionado financeiramente. Certo. Mas põe-se aqui também outra questão. Apesar de sabermos que então Portugal não vai ser sancionado, não haverá aqui nenhum valor monetário que Portugal terá então que pagar, mas de facto põe-se a questão dos fundos comunitários. Eu ia lembrar-lhe, peço desculpa aqui a interrompê-la, fez bem não me deixar interrompê-la, porque esta disciplina também se faz a partir do momento de quem sabe impô-la e impô-la com a doçura e a simpatia que lhe é característica, cara Helena. Mas eu ia lembrar que eu a semana passada disse-lhe aqui uma coisa, que as não sanções eram piores que as sanções, porque permaneciam no tempo uma verdadeira espada de Damocles sobre o governo português. Eu acho que é verdadeiramente isso que a União Europeia quer, porque esta coisa toda a gente chutou
a chama a arder uns para os outros. Como eu lhe disse aqui, quero recordar a minha intervenção. A semana passada eu dizia, bem, ninguém decidiu, verdadeiramente toda a gente chutou a bola de uns para os outros. Porquê? Porque tivemos o Brexit, porque temos a Espanha sem governo, graças à política europeia, como aqui estou farto de lembrar. Isso é um dos temas também que falaremos. Exatamente. E, portanto, a Europa das duas uma, ou quer construir alguma coisa daquilo que prometeu aos cidadãos europeus que estão a passar de forma verdadeiramente inacreditável de convictos europeus para eurocéticos, todos sem exceção, em todos os países este movimento está a aumentar e com perigo, porque na Europa do Sul isto é pela esquerda que se afirma a contestação à Europa, mas na Europa do Norte e do Centro é pela direita nazi. É bom dizer os nomes às coisas. É pela direita nazi. Vamos ver o que é que vai acontecer na Áustria, mas é disto que estamos a falar. Ponto final. Aqueles partidos que lá estão acham que podem reencarnar o melhor da ideologia nazi, provavelmente, admito eu, sem os campos de concentração. Mas por isso também o Papa Francisco lá foi esta semana, fazendo com que todos meditássemos que está a ficar outra vez muito parecido com o que foi há 100 anos. Mas vamos então à questão de fundo. Pois eles decidiram que Portugal não pagasse multa nenhuma. Bem, a primeira das coisas que me ocorre é lembrar que o Sr. Schäuble, que é quem eu chamo o ministro sentado, porque me lembra aqueles índios teimosos que ficavam no fundo das tribos, ele dizia há um ano que se tivesse que falar de um caso de sucesso de intervenção da Europa, falaria de Portugal. Era muito estranho que um ano depois o sucesso fosse premiado com uma multa. A multa é essa que, aliás, no seu valor máximo duplicava o nosso déficit. Portanto, o castigo por nós não termos, como disse aqui no último programa, por nós não termos atingido os valores acordados, era ficarmos duplamente pior do que aquilo que já estávamos, porque a diferença em contabilidade da Comunidade Europeia seriam 3,2%, tais 0,2% que está em causa, e para Passos Coelho, numa fórmula que nunca explicou, porque esteve calado quando ela mudou na Europa, afinal eram 2,8%. Bom, seja lá como for, a Europa aqui andou com algum juízo. Agora, eu acho que a Europa está preocupada com o que está a acontecer a Sul. Já expliquei isso aqui também no último programa. Quer dizer, a realidade é que pelo Sul da Europa a contestação ao modelo europeu se faz pela esquerda, virando à esquerda em termos de governos, sendo que a esquerda é a única que tem condições de governar, verdadeiramente, e não as tendo todas como acontece em Espanha, inviabiliza qualquer outra agenda política. E desse ponto de vista, eu direi que nós vamos ter que andar com isto até setembro. Mas a propósito da vossa primeira notícia, em que eu ainda não percebi rigorosamente, deve ser a limitação minha, se estamos com 222 mil milhões ou 240 mil milhões de dívida, porque os dois números aparecem quase com a mesma intensidade e são bastante diferentes, como é público e notório, nós continuamos com alguns problemas para os quais a Europa está atenta, graças ao Deutsche Bank, porque a Europa é uma Europa dos grandes. E quando os grandes estão entalados, para beneficiarem eles próprios, facilitam a vida aos mais pequenos. Bem vê, a nossa Caixa de Depósitos, se for refinanciada ou recapitalizada, não vai contar para o déficit. Porquê? Porque o Deutsche Bank alemão está à beira da falência. Pelo menos está em falência técnica, face à diminuição do resultado. 62%, digamos, de perda de valor do Deutsche Bank alemão é uma coisa verdadeiramente abissal. E por isso, nessa matéria, a Europa está a agir em função dos interesses dos grandes europeus. Em segundo lugar, em setembro, o que vai ter que se verificar é se de facto Portugal, que afinal de contas consegue crescer em variação homóloga 1,2% e depois em variação contínua os tais 0,6% que a Católica prefere ver por este lado de 0,6% do que por 1,2%, como toda a gente sabe, diz que vamos crescer 0,8%, 0,9%, portanto não chegaremos a 1%, seja lá como for. O que vai contar no final do ano é se nós de facto estamos a fazer ou se temos condições de controlar a despesa, porque é isso que leva ao endividamento. Se eu continuar permanentemente a gastar mais do que aquilo que consigo ter, estarei certamente a fazer déficit que alguém vai ter que financiar. Isso é decisivo para se... A Europa, até agora, felizmente, não pôs nada disto em causa. Isto é, até mudou as metas. Até admite que o déficit possa ser 2,5%, quando era 2,2%, e admite, portanto, que possa haver aqui alguma folga. Isto quer dizer o quê? Que nós vamos viver até novembro, até outubro, não é? Vamos viver sobre esta pressão das sanções que depois o não são, mas que são mais eficazes não sendo do que se fossem. Não sei se lá em casa, peço desculpa se fui confuso, mas esta é a Europa que temos, eu não consigo facilitar mais do que a Europa, tão confusa ela é. Mas eu vou repetir para que se perceba. As sanções que o não são mais efetivas do que as sanções se o fossem. E acho que toda a gente percebe, porque isto permite permanentemente, é como aquilo que nós fazemos às vezes lá em casa com os nossos filhos, quer dizer, se tu te portares bem, não é verdade?
chegas ao Natal e tens um prémio. E todos os dias estamos a lembrar isso, o que torna a situação, já ninguém se lembra do prémio, quer é chegar rapidamente ao Natal para se ver livre daquele sermão. É um pouco o que vai acontecer com Portugal até setembro, outubro, é o que sobre as sanções me apraz dizer. Muito bem. Albino Almeida, há pouco falou de Espanha e que, de facto, a Espanha ainda não formou o governo, os partidos não chegaram aqui a um entendimento que lhes fosse possível chegar a um governo. Albino Almeida, estarão em cima da mesa terceiras eleições? Bom, como é que vê o cenário atual em Espanha? Com preocupação, devo dizer-lhe, porque nos dava jeito de ter, com toda a sinceridade, peço desculpa, do ponto de vista político, dava jeito de ter um governo de esquerda na Espanha, porque conseguiríamos, de alguma maneira, mexer na agenda europeia, porque são países como a Itália, que tem um problema com a banca, países como a França, que tem vários problemas, nomeadamente o famoso problema da competitividade, que ainda ninguém percebeu o que é, mas pelos vistos existe. Quanto menos percebem os europeus, mais afirmam que existe. É mais ou menos como eu dizer que uma coisa que eu não vejo é verdade. A Europa está assim, não vale a pena comentar. Portanto, a França terá um problema de produtividade, pelos vistos é verdade, porque querem mexer nas leis do trabalho justamente em nome dessa produtividade. Portugal tem os problemas que tem e a Espanha tem vários problemas, embora seja uma economia bastante maior que a nossa, como é público e notório. Resumindo, estes países têm todos uma necessidade de aplicar políticas que eu identificaria com a social-democracia, que me parece estar já vetada na Europa, embora se reclamem da social-democracia, como sabe, o Seduz Selbon, que é, digamos assim, o desnorteado e o despenteado de serviço na comunidade europeia, como já se percebeu, até fica, digamos, triste por não haver sanções, não explica porquê, mas fica triste. Ou seja, a gente percebe porquê, porque ele é da ascendência judaica e também percebe o movimento dos judeus na Primeira Guerra Mundial. Lamento dizê-lo, mas esta é que é a verdade. E, portanto, ele não é trabalhista, é trapalhista, mas lá está, é o que eu digo. A ideologia social-democrata a sul não é exatamente igual ao centro da Europa e no norte da Europa. E, portanto, há aqui uma tensão também dentro das próprias ideologias. Por isso é que os comissários falam todos um para cada lado e na hora de votar ninguém se entende. Ou seja, acabam por não votar coisa nenhuma, como fizeram com Portugal, porque, em boa verdade, o que está a acontecer é que há liberais a norte e a sul que não se entendem. O próprio Rajoy, eu não tenho simpatia nenhuma pelo homem, mas deve ser problema meu, mas a verdade é esta. Ele aplicou uma política muito menos liberal do que a nossa, muito menos ortodoxa que a nossa, aqui em Espanha do que em Portugal. Recordo-me, por exemplo, de uma matéria que era gravíssima, que ele não permitiu que as casas de habitação fossem penhoradas para pagar dívidas fiscais e o nosso governo permitiu isso olimpicamente até 2015. Só para dar um exemplo da diferença. Portanto, há aqui agendas que estão divididas dentro da mesma família. Partido Popular Europeu Norte, Partido Popular Europeu dos Países do Sul, Partido Socialista Norte e Sul. Portanto, isto tem peso na comunidade europeia. E está neste momento a atravessar a Espanha como pode atravessar toda a Europa. Não é? Toda a Europa, incluindo a França, que terá eleições à frente, incluindo depois também os outros países todos. Portanto, para nós, eram decisivos que os próximos 2 anos houvesse estabilidade em Madrid e fosse uma estabilidade centro-esquerda para fazer enfileirar os interesses dos países do Sul, para os fazer afirmar na Europa, no sentido em que nós temos economias mais frágeis, menos capazes de atingir patamares como os da Europa do Norte e ainda por cima somos nós quem dá ser e vida às economias do Norte. Uma nota para exemplificar o que eu estou a dizer. A França foi o país para onde mais cresceram as nossas exportações até agora. Cresceram 12,8%. O que é sintomático do que já está a acontecer, de facto, em matéria daquilo que é uma espécie de 2 euros e duas comunidades europeias, a do Norte e a do Sul. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora de um outro problema que afeta também a Europa e que já várias vezes aqui também foi tema de conversa no nosso comentário. Falamos da crise dos refugiados que se mantém. Exato. E agora com uma situação muito complicada, que é na Turquia, vou usar agora os refugiados como moeda de troca, dizendo que poderá devolvê-los à procedência, não sei se vai devolver o dinheiro também, mas enfim, os refugiados, pelos vistos, quer devolvê-los, com um argumento que já aqui debatemos várias vezes, que é a disponibilidade que todos os europeus têm e a tolerância que têm para trocar a liberdade pela segurança.
E nós estamos no dialbar de ditaduras com os quais a Europa poderá ter que pactuar. Eu não estou a imaginar nenhum drama para a Turquia se a Turquia, por força da implementação da pena de morte, tiver que deixar a Europa. Mas, ao contrário, estou a ver muitos problemas, que é uma Turquia do lado da Europa. Isto nunca foi exatamente assim. A Turquia é muito importante do ponto de vista geoestratégico e militar. E no outro dia o Sr. Erdogan veio lembrar com alguma argúcia política que só a Europa, onde estão a acontecer os atentados da forma que estão, é que não tem pena de morte. E às tantas, um dia destes, o que nós vamos ver é movimentos deste calibre a achar que a Turquia faz muito bem porque tem um problema teve um problema, parece que ninguém consegue fazer provas, mas de uma inventona, mais do que de um golpe de Estado. Mas a verdade é que a narrativa passou. A verdade é que são milhões em apoio ao Sr. Erdogan nas ruas da Turquia, e os outros vemos o Ministro da Economia dizer: estes tipos que foram apanhados, que conspiraram contra nós, vão pedir a morte, porque vão ser tão maltratados, vão ser postos num buraco de onde não sairão enquanto respirarem. E o que é que a Europa diz? Bem, se não aplicarem a pena de morte, podem matá-los. Bem, isto é uma coisa verdadeiramente inacreditável. Ninguém disse a Turquia amanhã, se não revir estas políticas, queremos saber como é que os preços estão a ser tratados, etc. Nós estamos perante um sério problema, como dizia o Papa, de acusar os outros de violência praticando na nossa própria casa. E com uma tal liberalidade, a tal ideia de trocar a segurança pela liberdade, ou por outra, trocar a liberdade pela segurança, que o Sr. Ministro da Economia turco disse ontem que estas pessoas não verão mais a luz do sol enquanto respirarem, e não aconteceu nada. Ou seja, a Europa está a dar um sinal que podem matá-los desde que não através da pena de morte. E, portanto, isto é verdadeiramente preocupante, desta permanente oscilação de princípios e valores que a Europa tem, e isto não vai lá assim. A minha convicção é que temos que ir um pouco pelo caminho quando tem o Papa a dizer: vamos lá ver se a nossa casa está suficientemente arrumada antes de queremos mandar na casa dos outros. Muito bem. Albino Almeida, terminamos o nosso comentário de hoje. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Muito obrigado para si também. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É então previsto céu pouco nublado ou limpo quanto a temperaturas. O Porto espera uma mínima de 15 graus e uma máxima de 23. Em Lisboa a mínima será de 18 graus e a máxima de 27. E em Faro a mínima será de 20 graus e a máxima de 31. É tudo por agora, já sabem, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.